para mim, dentro do Premiere, o efeito de correção de cor mais parecido com aquele que a gente tinha no Final, ele se encontra aqui, ó, em Color Correction, dentro da aba Effects, né, em Color Correction, e esse Three-Way Color. O que ele vai fazer? Você vai ter que pegar isso aqui e arrastar para a imagem que você quer. E aí, ó, apareceu aqui, na minha janelinha de Effects Control, apareceu aquela famosa, muito parecida com o Final, né? Com o que a Final gente só, viu ele era quadrado, não era essas bolinhas, mas enfim, ele tem a mesma funcionalidade. A gente tem do lado esquerdo, aqui, ó, o Shadows. Se eu mexer aqui, onde que ele vai afetar o que da imagem? As partes escuras ou as partes pretas da imagem. Eu tenho o Midtones, que seriam a área cinza, ou seja, a maior parte das coisas ali, vocês entendem isso, né? De preto, branco e cinza. Numa imagem, vou só explicar isso para ficar mais claro. Quando a gente tem uma imagem, a gente chama de shadows tudo aquilo que é preto ou a parte de sombra, que está muito próximo do preto. A gente chama de highlights tudo aquilo que é branco ou tudo aquilo que está muito próximo do branco. E o restante a gente chama de meio tom, né? Então, quando você pega uma fotografia colorida e transforma em preto e branco, o que acontece com as cores? Elas se tornam o quê? Cinza. A única coisa que não se torna cinza é o preto e o branco, né? Então, se eu tenho uma fotografia colorida, o estúdio aqui tem a galera ali está de azul, vermelho e tal, mas ele tem lá atrás, vocês não veem, mas tem uma cortina preta. Se eu fizesse uma foto de vocês agora e transformasse em preto e branco, o preto continuaria preto, o branco continuaria branco, só que o restante se tornaria cinza, tons de cinzas diferentes. Então, quando a gente fala dessa correção de shadows, midtones e highlights, é disso que a gente está pensando. Quando eu mexo no shadows, eu estou pensando em sombras e pretos. Quando eu estou pensando em meio tom, eu estou pensando em todas as cores, pele, camisa, camiseta, enfim, desde que elas não sejam preto e branco. E quando eu estou falando de highlights, eu estou falando de as áreas claras da imagem ou os brancos, tá? Só para ficar claro aqui para vocês entenderem como é que a gente faz uma correção de cor. Porque às vezes a pessoa começa a corrigir e não sabe nem por onde começar, né? Então vamos lá. O que eu quero fazer nessa imagem? Eu quero mexer só nos shadows, por exemplo, que eu fiz ontem. Eu não sei se vocês lembram, eu azulei um pouquinho a área de sombra. Então o que eu vou fazer com o meu cursorzinho aqui? Será que se eu der zoom fica mais fácil de vocês verem? Só que aí vocês não veem a imagem, né? Eu vou fazer aqui só para vocês entenderem o que eu estou fazendo, depois eu mostro a imagem. Eu vou pegar aqui ó, o meu cursor e vou trazer para a área azul. Então a imagem aqui, ó, na parte de sombra, vai começar a ficar azul. Ok? Olha lá, está ficando azul. Se eu quiser pegar a parte de meios tons, que foi o que eu fiz ontem também, e deixar um pouquinho mais amarela, então eu posso levar ou para o laranja ou mais para o amarelo. E aí eu começo a ter o meio tom amarelado. Ou seja, já comecei a fazer a minha correção de cor da mesma forma que eu fiz lá no Final. Só que lá é um pouquinho mais visual, eu acho que é um pouquinho mais simples, mas dá para fazer a mesma coisa. A mesma coisa aqui com as áreas de highlights. Eu posso amarelar os meus, você vai ver isso lá no vestido, ou deixar o vestido mais marrom, ou mais azul, enfim. No highlights eu não vou mexer, porque a noiva sempre quer o vestidinho branco, né? Nessa área eu não vou mexer. A gente tem condições também aqui, ó, de alterar o histograma dessa imagem. Então, ó, através do input, eu posso deixar a imagem mais clara ou mais escura. Quando eu venho com o preto para a direita, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o contraste, estou aumentando o nível de preto. Posso fazer isso pelo input ou pelo output. Só que pelo output ele funciona ao contrário. Quando eu puxo para a direita, eu estou clareando a imagem, os pretos. E quando eu estou no input, eu estou escurecendo. Então aqui eu já ganhei um pouquinho de contraste.